Olá! O caso Larissa Manoela trouxe a público uma ideia de como é configurado o abuso psicológico no ambiente familiar. Depois de ter o seu patrimônio controlado pelos pais, a atriz decidiu romper relações e abrir mão de toda a fortuna que fez na sua carreira ao longo de 18 anos, porque não suportava mais os abusos financeiro e mental. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a psicóloga Gina Coelho. Gina, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse bater um papo mais uma vez aqui no Papo com ela. E hoje a gente está aí na pauta com essa polêmica envolvendo o caso Larissa Manoela, né, que acho que traz um pouquinho do que pode acontecer também numa relação entre pais e filhos, que pode descambar aí para algum tipo de abuso. Como que você analisa esse caso, Gina? É corriqueiro a gente ver esse tipo de comportamento, né? O que você diz pra gente a respeito disso? Obrigada mais uma vez pelo convite, Michele. Sempre é muito legal estar aqui com você, com esses temas, né? Então, eu acredito que o principal desses casos, quando acontecem, é a gente prestar atenção na relação pais e filhos, né? Mais do que quem tem razão, porque a gente não sabe realmente o que acontece. Mas principalmente como eu estou me relacionando com o meu filho, como é que eu estou construindo as habilidades de vida dele. Eu estou desenvolvendo autonomia, independência, ou estou criando ele para mim, né? Porque existe muito isso de pais, sim, existe pais abusivos e não querem que os filhos tenham asas para seguir a vida dele, construir a própria história. Seja por motivos de egoísmo, de ego, ou seja por motivos financeiros, ou seja por narcisismo mesmo, mas existem pais que querem deixar os filhinhos sempre embaixo da asa e manipulá-los, né? Qual que é o tipo de prejuízo que esse tipo de comportamento traz, Gina? Porque assim, primeiro acho que é um tabu a gente dizer que pode haver uma relação tóxica entre pai e filho, né? Pais e filhos, porque todo mundo tem essa mania, principalmente quando diz respeito à mãe, de botar a mãe num pedestal e achar que aquela mãe é sempre perfeita. Isso também traz um prejuízo para o filho, por exemplo, para poder identificar e saber que está dentro de uma relação que não está fazendo bem para ele. É difícil porque se você está dentro de um relacionamento, independente se é com pai, com mãe, relacionamento afetivo, com amigos, se você não tem essa autonomia emocional, você pode estar dentro de um relacionamento abusivo, as pessoas te alertando e você não consegue enxergar isso. Imagina entre pais e filhos. O filho, a gente parte do princípio que os pais fazem tudo pelo bem dos filhos. Mesmo os erros, a intenção é do de bem acertar, do filho, né? é de acertar. Então, como é que o filho também vai acreditar que o pai e a mãe estão fazendo algo que não está sendo benéfico para a vida dele? É difícil, geralmente as pessoas descobrem isso na terapia ou descobrem quando alguém novo entra na família e começa a pontuar, a mostrar e a pessoa começa a ver que realmente faz sentido, aconteceu isso, acontecia aquilo, e a pessoa começa a perceber aos poucos, mas ainda assim é algo muito dolorido, porque como que você vai admitir, aceitar que seu pai e sua mãe não estão sendo legais com você? E quando envolve dinheiro, eu acho que a coisa complica mais, porque, ou seja, na interpretação, eu sou menos importante que o dinheiro. Eu estou sendo usada, eu sou um objeto, uma máquina de fazer dinheiro. Então, uma fonte de renda, né? Uma fonte de renda. E traz muitos problemas emocionais para a pessoa. E principalmente baixa autoestima. A pessoa que não confia na capacidade dela, ela está sempre se questionando se ela está fazendo bem ou se ela não está fazendo bem. Ela precisa da validação dos pais para falar isso está legal, isso não está legal, vai por aqui, vai por lá.
Até certo momento da vida, é óbvio, os pais são os principais orientadores que acompanham e fazem a criança e o adolescente evoluir. Mas a partir de certo momento, ele tem que confiar na educação que ele deu e deixar esse filho viver a própria vida, as próprias experiências, né? Gina, a gente está aqui abordando o caso Larissa Manoela para trazer, né, essa relação que a gente acha que é doente até certo ponto e que pode trazer implicações. E como que fica? Porque assim, a gente está dizendo, olha, eu posso minar a autoestima desse filho que cresceu nesse ambiente. E como que fica o referencial dessa criança que se torna adolescente, adulta, que passa a ter a condição de fazer a sua própria gestão, as suas próprias escolhas? Porque, como você bem disse, até determinado ponto a minha referência é meu pai e minha mãe. Exatamente. Então, como que é? Porque assim, de alguma forma eu perco esse referencial, ou esse referencial fica distorcido para mim. Como que é esse processo? Essa pergunta é maravilhosa, porque o que pode acontecer? Vamos supor que esse caso da Larissa Manoela seja mesmo que esses pais, ela tem um relacionamento abusivo com os pais, né? Vamos supor que seja verdade, certo? Se ela fez terapia, ela vai saber, ou faz terapia junto com a psicóloga, ela vai saber como fazer, que habilidade desenvolver, para com que ela passe por isso, lógico, com sofrimento, porque sofre, né? Mas aprendendo a lidar. Agora, vamos colocar que ela não tem um acompanhamento de psicólogo. Ela vai transferir essa referência para alguém próximo dela. Então essa referência que ela transfere é perigosa também. Se for um avô, se for um tio, uma tia, alguém ali saudável emocionalmente para ser essa referência e ajudá-la, ok. Mas e se for alguém de fora? A gente não sabe, essa pessoa tem boas intenções, essa pessoa não tem boas intenções, porque claramente é uma pessoa de fácil manipulação. Porque foi manipulada por um bom tempo, né? Então, como é que ela se comunicou com o mundo até então? Foi sendo manipulada. Então, a forma que ela sabe viver é essa. E aí entra outra pessoa, esse relacionamento, se ela não tiver com acompanhamento, porque é muito necessário um acompanhamento de um psicólogo, para que ela construa relações mais saudáveis a partir de então. E Gina, você está falando de botar pessoas no lugar dos pais, né, quando tem esse rompimento, e a gente vê, por exemplo, que ela trouxe ou foi acolhida pela família do noivo, né, que está ali como esteio, como uma forma de dar um suporte para ela nesse momento difícil. Como funciona essa rede de apoio? A gente sabe que é importante ter esse acompanhamento psicológico, até pelo sofrimento que esse tipo de situação implica, mas é importante também eu estar rodeada com uma rede de apoio que vá me auxiliar nesse processo? Sim, com certeza. Ela provavelmente tem muitos amigos, então esses amigos são importantes nessa rede de apoio. A família dele, se eles estão saudáveis emocionalmente, se são sinceros com esse acolhimento e tudo mais, é importante também porque é uma família, ele é noivo dela, então ele já tem intenção de construir uma vida juntos, então isso é muito necessário, sim, porque quem consegue, tendo problemas ou muitos problemas ou não, a gente precisa da nossa rede de apoio. Ninguém se faz sozinho, ninguém vive sozinho, né? Então é muito importante. Corre o risco da pessoa que passou por esse abuso, dos pais, replicar esse abuso na relação em que ela se torne mãe ou pai? A possibilidade, sim, porque ela aprendeu que maternidade é como a mãe dela a educou, é como o pai dela a educou. Então é a referência que ela tem de maternar. Pode ser que sim, que ela... Eu estou dizendo de uma pessoa que não tem acompanhamento psicoterapêutico, né? Eu acredito que ela tenha, porque tem condições, tem conhecimento suficiente para entender que é um processo doloroso e que precisa.
Então, acredito que uma pessoa assim com acompanhamento, ela vai fazer o contrário, ela vai buscar não construir esse tipo de relacionamento com os filhos. Mas sim, é a referência, é igual os pais que batem. Aí é um ciclo vicioso, eu digo. Então, se eu bato, se eu apanhei, a forma que eu entendo de educar o filho é dando punição, é castigo, é palmadas. Até que eu rompa com esse ciclo, ou porque alguém me mostrou uma nova forma de educar, ou porque eu tenho uma orientação de pais, eu vou achar que está certo como eu estou fazendo. E Gina, lá no começo da nossa conversa você disse assim, é importante que a gente esteja alerta nas relações entre pais e filhos, né? Em como eu estou me relacionando com esse filho, que eu devo criá-lo para o mundo, né? Para que ele seja independente. Quando a minha luz de alerta deve acender? Que tipo de indícios eu tenho nessa relação que me mostra que ela pode estar sendo abusiva? Né, que por vezes pode ser que passe batido, eu acho que está tudo bem, e pode não estar. Sim, olha, quando você está educando o seu filho, se você não se preocupa em deixá-lo desenvolver a autonomia, a independência, se você vê um apego, não aquele apego normal, que tudo bem, a gente educar o filho é saudável com apego, mas não aquele apego de dependência do meu filho, dependência emocional do meu filho. Então, há percepções, e as pessoas ao lado também, às vezes falam, olha, cuidado com isso, a gente tem que estar atento ao ambiente que a gente se relaciona. As pessoas dão sinais, as pessoas dão feedbacks, né? Quando a gente não está se comportando assim, saudavelmente. Então, a gente pode ficar atenta. Se eu não tenho nenhum transtorno, se eu estou com a minha saúde mental, eu não desenvolvi nenhum transtorno como o narcisista, eu vou perceber. Se eu não consigo mudar isso sozinha, eu vou buscar ajuda, uma orientação de pais. Agora, se eu realmente tiver, por exemplo, um transtorno narcisista, eu não vou enxergar, porque eu não vou admitir. Agora conta pra gente o que configura o transtorno narcisista e por que eu não consigo enxergar que aquilo pode ser um problema. Porque o narcisista, ele se vê sempre vítima das situações. Todo mundo é culpado, menos ele. O mundo inteiro está falando que ele está fazendo assim, mas não, está todo mundo errado e ele que está certo. Então, a autopiedade, o vitimismo é característica. E só olha para o centro, né? Para o seu ego. Então, o mundo tem que servir essa pessoa. Tudo tem que andar conforme essa pessoa quer. Vamos, um simples exemplo. Ele vai no almoço de família domingo. Todo mundo, a maioria almoça mais tarde no domingo, está todo mundo conversando, então a gente não vai provavelmente almoçar a tal hora, mas todo mundo vai ter que comer a hora que aquela pessoa quer comer. Porque o que importa é o que é importante para ela, não o que é importante para o coletivo. Independente do que isso cause. Independente, ele não está preocupado. Ele não tem essa visão de empatia. Empatia zero. Empatia é algo que ele não conhece. Ele só conhece as relações desde que ele tenha e tire benefício daquilo. É possível tratar e reverter um quadro de narcisista? Eu não acredito. Pode tratar, mas eu realmente não acredito. Eu tenho certeza que muitos colegas que são até especialistas, né, em relacionamento abusivos vão concordar comigo. Porque para você se transformar como ser humano, mudar, admitir seus erros e querer melhorar, você precisa primeiro admiti-los. A partir daí, você começa a mudar. Se é um ser que não admite que erra, que todos errados são as outras pessoas, que ele é vítima e que não há possibilidade da empatia, eu não acredito em melhora. Gina, é possível restabelecer esse relacionamento de
genitores e filhos, depois que a gente vê essa configuração do abuso, é possível voltar atrás, não voltar atrás, mas reeducar esse comportamento para que pais e filhos voltem a ter um convívio? Ou a partir do momento que eu detectei o abuso, que eu faço esse afastamento pelo bem da minha saúde mental, é assim que eu devo ficar? Eu costumo dizer que a nossa saúde mental é prioridade na nossa vida e deve ser prioridade. Então, independente se é parente, se é pai, mãe, se é marido, se é namorado, se está fazendo mal, se configura que essa relação é tóxica para mim, eu devo me afastar. Porque eu sou prioridade na minha vida, minha saúde mental é prioridade. Eu já afastei de pessoas que eu gosto, mas porque eu sinto que abala minha saúde mental, me desregula. Então por que eu vou insistir nisso? E me diz uma coisa, porque assim, como a gente estava dizendo lá no início, a gente coloca os pais num pedestal, né? Como se os pais fossem perfeitos e eu preciso passar por cima de tudo que acontece naquela relação, porque pai e mãe são sagrados, né? Como que fica esse filho? A gente está falando da Larissa Manoela e eu vou trazê-la como exemplo. Sim. Então, por exemplo, como que fica o caso dessa mulher hoje para lidar com as pessoas também que acabam trazendo um julgamento para aquela atitude dela, né? Isso também é um desafio nesse processo de decidir pelo afastamento, mesmo que isso seja o mais importante para a minha saúde mental? Sim, quando a pessoa tem consciência disso, ela sabe que esse relacionamento é tóxico e que ela entende, ela sabe, ela tem conscientemente dentro dela que eu preciso ficar longe para ficar bem, aí os julgamentos não vai atingir a pessoa. Agora, vai atingir se ela ainda estiver na dúvida, se ela... Por isso que eu falo, ela se não está fazendo, que eu acredito que esteja, precisa sim estar com acompanhamento psicológico, porque são os pais, nós chegamos no ápice de um relacionamento. Se um relacionamento abusivo, tóxico, entre relacionamento afetivo, já é uma coisa difícil, principalmente quando você tem filhos, você imagina pai e mãe, como você disse, que é algo colocado na nossa educação como sagrado. Eu sou psicóloga infanto-juvenil e sou educadora parental. Eu trabalho famílias e uma das coisas que eu mais oriento os pais é sair desse pedestal, sair disso, a mãe é mulher maravilha, o pai é o super-homem, é meu herói, porque não é um pai o real, não é uma mãe real. Nós vamos sim decepcionar os nossos filhos. E é muito importante que os filhos tenham essa consciência de que a gente é um ser humano, de que a gente erra, de que a gente pode pedir desculpa. Eu incentivo, encorajo muito os pais quando eles falam, mas eu bati, eu fiz isso, faça reparação. Quando você faz uma reparação com o seu filho, você está ensinando para ele uma habilidade de vida que é importante, que é, eu errei, eu peço desculpas, como dá para a gente fazer diferente, como eu posso fazer diferente. É uma habilidade de vida importante. Eu ia pedir para você dar aí um recado para os pais, mas acho que já está bem dado, né? Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, Gina. Eu queria te agradecer por sempre trazer esclarecimentos que nos ajudam a crescer, principalmente nessa relação de pais e filhos, que é a sua especialidade, que você conduz tão bem. Muito obrigada, Michele. E é isso, nós pais, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Porque hoje o que está ali pequeno, depois adolescente, o que ele vai espelhar, o que ele vai ser na vida adulta, vai depender muito de como eu conduzo. Então, se eu não estou conseguindo sozinho, tudo bem, busque ajuda. Depois de 1 ano de vigência, mais de 150 pessoas pediram a mudança de nome nos cartórios de Mato Grosso. A Lei Federal 14.382 de 2022 derrubou a necessidade de recorrer à justiça para poder fazer alteração no nome. A única exigência é que a pessoa tenha mais de 18 anos para lançar mão desse benefício.
E para entender o passo a passo desse processo é que recebo agora o tabelião titular do cartório do Terceiro Ofício aqui de Cuiabá, o Daniel Benedito da Silva. Daniel, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar sobre essa mudança de legislação que vem facilitando aí a população a fazer alterações no nome. A gente tem um ano de vigência já essa lei, a gente teve mais de 150 pessoas procurando os cartórios aqui de Mato Grosso. Você pode explicar para quem está assistindo a gente o que mudou de lá para cá, desde que a legislação entrou em vigor? Sim, a população ela está bastante ciente agora do direito que ela tem, enquanto pessoa humana, de procurar a sua verdadeira identificação, como que ela se identifica no meio social. Então isso é muito importante para a população entender o procedimento e quanto é rápido para fazer hoje a mudança de nome e se identificar da forma que ela deseja, da forma que ela acha que é da melhor forma. Quando você fala pra gente assim, que o que importa é a dignidade humana, como essa pessoa se reconhece, a mudança de legislação ela trouxe uma facilidade nessa adequação do nome, porque, salvo engano, antes era um processo mais demorado e a gente precisava recorrer ao judiciário para isso. Hoje eu posso ir ao cartório e consigo fazer essa mudança? Sim. Anteriormente, antes da lei, era preciso procurar um advogado, entrar com uma petição judicial, esperar todo o trâmite do processo judicial que deve ser seguido por um procedimento, né? E aí só depois de 1 ano, 2 anos, que essa documentação era enviada ao cartório de registro civil para alteração do nome. Com a nova lei, a pessoa pode ir direto ao cartório e solicitar essa mudança de nome diretamente ao registrador civil, sem precisar passar por um processo judicial. Então, falamos aí de 1 a 2 anos, agora com 5 dias a pessoa pode ter então essa mudança de nome. E como qualquer pessoa que quiser alterar o nome, ela pode recorrer ao cartório ou tem algum critério pré-estabelecido, Daniel, para que eu lance mão dessa possibilidade? Por exemplo, considero que o nome que eu fui registrado é um nome vexatório, ou alguma outra situação como, não sei exemplificar, mas assim, a gente tem algum critério ou isso é só para adequar mesmo a como eu gostaria de ser reconhecido? Sim, exatamente. A partir da maioridade, com os 18 anos, qualquer pessoa pode ir diretamente ao cartório e solicitar a mudança do nome. Então não é preciso nenhuma justificativa, não precisa apresentar nenhuma, vamos dizer assim, nenhum motivo para alterar o nome, simplesmente preencher o requerimento, apresentar os documentos necessários e alterar o seu nome. E como que funciona daí, a partir do momento que eu altero o meu nome, a minha identificação nos demais documentos? Eu tenho que procurar cada um dos órgãos para fazer essa adequação. O cartório já trabalha em rede para poder fazer essa comunicação para que a gente não tenha uma possibilidade de fraude, por exemplo? Sim, os cartórios de registro civil, hoje eles são um verdadeiro repositório do estado civil da pessoa humana. Então, a partir do momento que a pessoa que é proprietária de um CPF, ela possui um CPF, com aquele CPF, o cartório pode informar a Receita Federal que o proprietário, que a pessoa que é cadastrada naquele CPF alterou o seu nome. Então, o principal órgão hoje que, vamos dizer, que monitora a vida da pessoa, né, humana, é a Receita Federal. Então, ali já é informada a Receita Federal que a pessoa alterou de nome. Uma outra providência que o cartório toma é encaminhar essa informação ao órgão do Tribunal Regional Eleitoral, que também é uma outra informação, bem como informa isso ao INSS. Então, todas as informações hoje que o cartório de registro civil precisa informar, na alteração do nome é a mesma coisa. É como se fosse um registro de nascimento. Quando se registra uma nova criança, um novo ser humano que surge,
na terra, né, que nasceu, temos a informação para a Receita Federal, para o INSS, quando atinge maioridade para o Tribunal Regional Eleitoral. Então, dessa forma que a gente realmente trabalha, informando todos esses órgãos cadastrais do Estado e do governo. E qual é a providência ou quais são os documentos que eu preciso levar caso eu esteja assistindo o programa e tenha essa vontade, né, de fazer uma alteração no meu nome, no meu sobrenome? Como que eu devo proceder? Bom, a pessoa que quer alterar o seu nome, ela precisa primeiramente ter em mãos a certidão de nascimento ou certidão de casamento, né, do seu cartório de registro civil. Com essa informação, ela precisa, junto dessas informações, ela precisa apresentar os documentos pessoais, RG, CPF, e algumas certidões. Certidões do distribuidor civil, da Justiça Comum, da Justiça Federal, cartório de protesto da residência, ela precisa tirar uma certidão negativa lá do cartório de protesto, ela precisa tirar mais certidão do distribuidor criminal também, não apenas civil, também criminal. Com todas essas certidões em mãos, vai ao cartório e solicita, mediante um requerimento, a mudança do seu nome. E pode ser qualquer cartório, Daniel? Tem que ser o cartório onde eu fui registrado? Como que funciona isso? Como os cartórios no Brasil hoje todos estão trabalhando numa mesma plataforma eletrônica, os cartórios de qualquer lugar, o mais próximo da sua casa, você pode comparecer nesse cartório e solicitar, por exemplo, a mudança do seu nome aqui do Terceiro Ofício de Cuiabá. Você pode estar em Juína, Sinop, até mesmo Chapada, e ali requerer o seu nome, a alteração do seu nome no cartório próximo da sua casa. E qual é o custo para eu fazer essa modificação? Tem algum caso em que há isenção ou todos os casos eu vou ter uma taxa que deve ser paga? Bem, a Corregedoria de Justiça aqui do Estado do Mato Grosso determinou que até 3 salários mínimos a pessoa declarar que é hipossuficiente e a renda familiar da família chega até 3 salários mínimos, ela recebe de forma gratuita essa providência de alteração de nome. Então, se a pessoa requerer a hipossuficiência e comprovar que recebe até 3 salários mínimos, ela pode obter isso de forma gratuita. Em não tendo a gratuidade, qual é o valor aproximado que eu desembolso? Isso aproximadamente, dependendo de cada caso, fica em torno de R$200 a R$250 para fazer no cartório todas as providências e sair com a certidão com alteração de nome, com todas as informações cadastrais que devem ser realizadas. Na sua experiência, Daniel, lá no Terceiro Ofício, o que você tem visto? Por que as pessoas buscam essa ferramenta para alterar o nome? Tem algo que as motiva nesse sentido? Um dos primeiros que ganha de goleada é a identificação. A pessoa ela não se identifica com aquele nome que recebeu do pai e deseja alterar, porque muitas vezes ela já é conhecida por outro nome, na sala de aula ela é conhecida por um nome, mas o professor chama de outro. Às vezes no time de futebol ou no salão de beleza, a pessoa tem outro nome, mas no registro ela sempre leva um nome diferente. Então isso tem ganhado de goleada, as pessoas que desejam alterar o nome, porque com a vivência, com o seu aprendizado, com a sua vida social, a sua personalidade foi se encaixando melhor com determinado nome. E isso a identifica hoje no meio social. Quando a gente pensa na mudança do registro, em como a pessoa se reconhece, na questão do gênero, ele também entra nessa legislação ou é um caso separado? Por exemplo, no caso de homens trans, de mulheres trans, que acabam se sentindo expostos quando se
mostram em uma forma e quando são chamados, por exemplo, numa fila para fazer exame, né, ou numa consulta médica, tem o seu nome de registro que não condiz com a sua aparência. Também é essa lei que os abarca para fazer essa mudança? Nesse caso de pessoas trans, havia já uma determinação do Conselho Nacional de Justiça desde 2017, mediante um provimento que tinha determinado a todos os cartórios do Brasil aceitarem, mesmo sem a cirurgia de transgenitalização, sem a cirurgia de mudança de sexo, né? Determinado a aceitar todos os pedidos de mudança de nome e gênero na certidão de nascimento dessas pessoas que são trans, que se reconhecem por um nome, mas, no entanto, no seu registro de nascimento tem outro nome. Então, desde 2017, já é realizada vamos dizer, esse direito às pessoas que se reconhecem por um nome masculino ou feminino, ou vice-versa. E como que é a procura lá no terceiro ofício para essa adequação do documento para essa realidade que a pessoa vive? Sim, a procura atualmente a gente percebe que é pouca. A procura é pouca, mas tem pessoas que realmente procuram. Uma das grandes maioria das dificuldades que a gente tem, eu participei até inclusive de uma campanha nacional chamada Registre-se, do Conselho Nacional de Justiça, em que a prefeitura, mediante um meio de transporte, foi buscar pessoas trans que muitas vezes, infelizmente, a grande maioria não consegue emprego, não consegue uma forma de trabalho, muitas vezes fica à margem da sociedade, são condenados a serem trabalhadores do sexo, né? Então, a prefeitura foi lá num posto na saída da cidade para buscar algumas pessoas que queriam alterar o nome, mas infelizmente não sei o que aconteceu e elas não chegaram nessa campanha que teve lá no Senai Porto, onde nós estávamos realizando essa campanha nacional. Uma pena, porque é um direito que está disponível a todas as pessoas, seja pessoas heterossexuais, mas também desde 2017 existe esse direito para os homossexuais, pessoas que entendem que é outro gênero, mas a procura é muito pouca em relação a essas pessoas, ou não tem tanta procura como a gente imagina que devia ter. E a gente, agora voltando, falando um pouquinho da legislação que está em vigência desde o ano passado, a gente também tem uma previsão naqueles casos de recém-nascidos, né, Daniel? Que por vezes a gente vê que tem um impasse entre o pai e a mãe, tinham combinado uma coisa, mas a mãe está no hospital, o pai sai para registrar e acaba fazendo um registro diferente do que foi combinado. Essa lei também traz essa previsão de alteração nesse caso? Traz sim. As mães que registraram seus bebês de forma recente, muitas vezes combinam com o pai uma coisa, ou às vezes elas estão submetidas a algum remédio e ficam às vezes grogue, né, por causa a cirurgia não é fácil quando é cirurgia cesárea, né, e se arrepende do nome. Não precisa ter motivo, não precisa ter nenhuma motivação. Comparece ao cartório até 15 dias, o pai e a mãe comparecem e pode trocar o nome da criança, daquele primeiro bebê recém-nascido, trocar o nome da criança para levar o nome que a criança, que o casal deseja, que a mãe deseja. Acontecia muito dos pais irem e colocarem o nome da criança e depois não ter como alterar, mas hoje não, hoje com 15 dias a mãe comparece com o pai e pode alterar o nome da criança ali mesmo no cartório. Quando, por exemplo, a gente teve recentemente uma campanha para reconhecimento de paternidade, né, que foi até desenvolvida pela Defensoria Pública e tudo mais. Nesses casos, como que se procede? Então, descobri que o meu pai é fulano de tal e agora quero botar aquele sobrenome no meu registro. Também é possível fazer isso? É possível. No reconhecimento de paternidade,
o pai pode colocar o seu sobrenome no nome da criança. Mas aí isso eu dependo de uma ação do pai junto com aquela pessoa que vai ter o sobrenome incluído. Sim, o pai precisa comparecer e reconhecer a paternidade. Entendi. Com esse reconhecimento de paternidade é possível. O que está hoje posto para a mãe como um direito, em todas as maternidades do país, que as mães podem indicar o suposto pai. Isso é muito importante para as mães. As mães às vezes ficam mais mães solos, mães sem o nome o filho sem o nome no registro de nascimento. Isso é um direito da criança, ter o nome do pai, né? Isso evita muito sofrimento, muita dor aí no âmbito social. Então a mãe, se ela quiser, e ela deve fazer isso, é colocar o nome do pai como suposto pai no momento do registro. E aí o cartório providencia essa correspondência, encaminhando ao fórum, e o fórum vai providenciar toda uma intimação para esse suposto pai para comparecer ao fórum e então reconhecer a paternidade do seu filho. Precisando até às vezes, inclusive bancando o exame do DNA mediante um convênio com o Tribunal de Justiça e a Secretaria do Estado de Mato Grosso, onde a mãe ali pode então buscar pelos direitos do seu filho. Daniel, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Deixo o microfone à disposição caso eu não tenha te perguntado alguma coisa que você considere importante e necessária para chegar até o nosso telespectador. Uma coisa que está acontecendo bastante hoje, que eu acho bastante interessante falar aqui, é que as mulheres, antigamente era muito comum os homens, as mulheres colocarem o sobrenome do marido, né? Posteriormente houve a mudança de lei e as mulheres colocam o sobrenome do marido e o marido também pode colocar o sobrenome da mulher. E o que está acontecendo bastante atualmente é que muitas mulheres estão optando por tirar o sobrenome do marido no momento do casamento. Então casou, colocou o nome do marido, essa nova lei possibilita a retirada do sobrenome do marido, se ela quiser. Então isso é possível e está acontecendo bastante. As mulheres aí buscando autonomia, buscando se colocar no espaço, no mundo social, né? Como deve ser realmente. E aí existe essa possibilidade hoje e tem tido bastante procura. As mulheres aí buscando independência e também autonomia. Parabéns a todas as mulheres e obrigado por comparecer a esse programa, trazer essas importantes informações para a nossa sociedade. Pensando em garantir a segurança a mulheres que dependem do transporte por aplicativo, foi criado o Lady Driver, uma rede exclusiva para passageiras e motoristas do sexo feminino. Um outro diferencial da plataforma é a possibilidade de cadastramento de um contato de emergência pelo passageiro. Confira agora. Chegando a São Paulo para uma reunião de negócios, depois de pedir uma corrida com aplicativo de transporte tradicional, a passageira foi surpreendida por uma motorista mulher, que durante o caminho daquela viagem comentou sobre a existência de um aplicativo só para mulheres. Foi assim que a embaixadora da marca em Cuiabá teve o primeiro contato com a iniciativa. Ela abriu mão do empreendimento que era seu objetivo e decidiu investir todo o seu dinheiro e trabalho para trazer aquela comodidade para Cuiabá. Quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci uma motorista no qual eu fiquei sabendo que existia um aplicativo chamado Lady Drive. E nisso eu me interessei muito, porque até como passageira, né? Eu tenho uma mãe, uma avó de 80 anos, e minha mãe também já é um pouco idosa, e aí eu peguei e falei, nossa, uma grande oportunidade de eu levar para minha cidade um aplicativo desse. Eu jamais, na minha vida, pensei num aplicativo, né? Eu fui para pegar uma franquia de comida, que eu já tinha ido para fazer uma entrevista com esse pessoal. E aí, quando eu cheguei lá, mudei totalmente minha ideia, já voltei de lá já, convite que eu estava certa do que eu queria, que era o aplicativo, e aí depois de 2 meses eu fechei com eles. Mas hoje já tem 1 ano, né, que eu comprei a licença, e só que apenas 8 meses só que a gente está com o sinal aberto. O aplicativo funciona como os demais modelos tradicionais que já conhecemos. A diferença é que para viajar você precisa ser mulher, criança entre 7 e 14 anos ou idoso com mais de 65 anos. Homem acompanhado da companheira também pode viajar, mas somente se foi ela quem fez a solicitação. Foi exatamente este modelo de atuação que cativou uma das motoristas a conhecer a iniciativa. Ela já usava o aplicativo como passageira, para pedir corridas para a filha pequena
e os familiares idosos, e decidiu tentar ser motorista também pelas regras. No outro aplicativo não tem a opção só feminina. Você tem que carregar os dois, né? Aí na Lady não, me sinto mais segura que a própria a passageira, ela fala, para buscar meu filho na escola, para buscar minha avó, minha filha. É mais segurança, né? A preocupação que os passageiros têm com a família também é motivo de atenção para quem está por trás da iniciativa. A importância de evitar a insegurança e os riscos de assédio é um divisor de águas e faz a equipe acreditar que o aplicativo é fundamental. Eu acredito muito em questão de tudo que está acontecendo hoje, né? De assédio, de violência. E isso, eu falo assim, sempre existiu, só que infelizmente a gente não tinha conhecimento. E hoje o aplicativo ele veio, no meu caso, para me dar mais segurança, né? Tanto dentro da minha família, quanto nas minhas amigas, né? No meu ciclo de amizade e da população. Eu acredito muito nisso. E dentro da minha família, o que eu vejo? Por conta da minha avó, é um aplicativo que eu consigo agendar e as motoristas irem buscar ela. E o agendamento ele me dá essa segurança e essa liberdade de saber com quem eu estou mandando a minha avó, né? O diferencial do aplicativo é motivo de orgulho da equipe justamente por trazer maior segurança e conforto. É uma segurança tanto para a mulher quanto para a motorista também, né? Porque a gente não está falando só da mulher que às vezes ela é assediada dentro de um carro, né? Nós estamos falando até da motorista também, que às vezes também é assediada. Muitas delas. E para quem ficou interessado em experimentar o aplicativo, ele está disponível para todos os celulares. Basta buscar por Lady Driver na loja de aplicativos do seu aparelho. E claro, apenas mulheres podem se cadastrar. A procura por academias para a prática da musculação tem se tornado uma tendência em todo o país. No entanto, para que o exercício não se torne um problema, é necessário saber como evitar lesões. E o Papo te traz algumas orientações nesse sentido. Anilhas, barras, aparelhos pesados. Todos esses podem parecer apenas nomes dados a coisas de academia, mas, quando unidos à falta de cuidado e desatenção, são ingredientes de uma receita que pode ser muito perigosa. Cada um desses itens pode ser a causa de acidentes muito graves dentro do ambiente de uma academia. Na academia, todos os aparelhos são perigosos, né? Desde que, as pessoas sempre têm que ter uma orientação. Mas hoje os principais riscos de acidente são os legs, né? Leg 45, leg 90, os exercícios de Smith barra guiada, nesses exercícios que exige, né? Tem trava, que exige que há uma trava, e principalmente o leg 45, leg 90, se eles não têm uma trava, é perigoso. Um aliado na hora da prevenção de acidentes na academia é a chamada trava de segurança. O mecanismo está presente em quase todos os aparelhos e deve ser acionado por quem está se exercitando, para evitar que acidentes graves ocorram. E se ele não tem uma trava de segurança legal, né? Por exemplo, nós temos hoje aqui o aparelho leg 45, que ele tem uma limitação para o aluno, ele dá uma certa segurança para o aluno. Se ele está com excesso de peso, ele sabe até onde ele ir. E isso ajuda muito na hora da execução dos exercícios. Além do que vem de fábrica nos aparelhos, alguns cuidados devem ser tomados por quem está treinando, como, por exemplo, evitar o excesso de peso enquanto ainda não está preparado, ou pior, sem nenhum parceiro de treino ou supervisão. Pedir ajuda quando perceber que não vai aguentar terminar o movimento é muito importante. Quando você vai fazer um exercício que exige uma sobrecarga, não faça sozinho, porque isso pode ocorrer. Talvez você esteja bem ao terminar esse exercício, mas talvez ocorra uma falha no meio, não dê tempo de você procurar uma ajuda. Então é importante que você sempre esteja. Se você quer treinar pesado, sempre busque ou a ajuda de um amigo para treinar perto, procura orientação de um professor, sempre peça ajuda. Isso é muito importante. Além de deixar a vergonha de lado, quem treina em academia precisa se atentar até mesmo à postura na hora de executar um exercício. Uma postura durante os exercícios, né? Excesso de carga. Excesso de carga é um dos maiores riscos. A falta de atenção pode ser por conta da pressa de quem está malhando. Ir até a academia correndo também pode te trazer prejuízos. Querer executar exercícios rápidos, né? Isso é muito ruim porque pode causar muita lesão. Pode parecer que é muita coisa para pensar durante uma atividade física, mas
O cuidado é necessário para quem quer se movimentar sem ter nenhum tipo de lesão por conta de acidentes com aparelhos. Um alerta importante é sempre buscar apoio de um profissional capacitado na área. É muito importante, né, que as pessoas que iniciam atividade física, prática de atividade física, procurem sempre uma orientação, tomem um certo cuidado, porque na verdade o risco está geral em todos os aparelhos. Uma forma que você executa, um movimento que você faz errado, já traz um dano para a lombar, para o joelho, um agachamento um pouco mais forçado, um agachamento errado. Então que as pessoas se orientem, não façam atividade sozinha, busque sempre orientação de um profissional, pede ajuda para um professor. As pessoas que vai hoje supino reto, né, é um também que causa bastante lesão, porque esse excesso de sobrecarga que os meninos utilizam hoje sozinho. Então, hoje tem muita lesão de ombro por causa desse tipo de exercício. Que as pessoas peçam ajuda, peçam orientação do professor para que não façam exercícios errados, porque uma lesão é para a vida toda. Em seu terceiro livro de poemas, intitulado Poesia Não Acaba Nunca, Odair de Moraes mostra seu poder de síntese na confecção de haikais. Haikai é um gênero de poema de origem japonesa com forma fixa, que possui 3 versos. Apaixonado por poesia há pelo menos 20 anos, o poeta cuiabano, ainda se descobrindo como autor, decidiu abandonar o ensino técnico durante o ensino médio para se preparar para cursar letras na Universidade Federal de Mato Grosso. Com o estudo da forma como era, regular, né, no ensino médio, mas já gostava muito de ler, gostava de ler literatura, sobretudo literatura brasileira, poesia. Tanto é que eu deixo o curso técnico na escola técnica e vou fazer o ensino médio no Colégio Dom Bosco. Né? Faço de novo o terceiro ano para poder concluir o ensino médio, mas já vi que não era o que eu queria no curso de desenho industrial. Faço o terceiro ano de novo para tentar passar no vestibular da UFMT, que naquela época era um vestibular bem concorrido, né? Era o vestibular próprio da UFMT. Ali eu já gostava de literatura. A certeza da escolha só veio mesmo após ser premiado em um concurso organizado e composto por diversos poetas respeitados em Mato Grosso. É mais ou menos nos anos 2000, 2002, ocorre um concurso literário chamado Palavra Aberta, que era organizado por um poeta chamado Juliano Moreno. E nesse concurso Palavra Aberta tinha como júri importantes escritores aqui de Cuiabá, né? Lucinda Persona, Clis de Matos, Ivens Scaff. Eles compunham o júri nessa ocasião em que eu fui premiado. Então, aquilo lá me empolgou bastante, né? Eu tinha 20 anos de idade, fui premiado por aqueles autores e eles me incentivaram também, né? Eu acabei vendo que aquilo que eu tinha escrito como um devaneio no próprio caderno de escola, né? Escrevia nos cadernos escolares antigos, aquilo lá tinha alguma importância, né? Podia valer alguma coisa, então eu passei a dar valor. As primeiras publicações vieram de maneira não oficial, através de livros que ele mesmo confeccionava, além de escrever. Eu fazia livrinhos de xerox e saía distribuindo na UFMT, vendia R$1,99, naquela época que tinha lojas de R$1,99 pelo centro, né? Colocava assim R$1,99 também o meu livrinho e tal, saía vendendo, distribuindo. Então assim, empolguei bastante, né? Foi isso que me deu um impulso. Após passar a colaborar com seus contos em publicações de outros poetas, o poeta ganhou mais espaço e ficou mais conhecido. Atualmente, a rotina é dividida entre as salas de aula como professor de língua portuguesa e os momentos em que tira para escrever os poemas. O escritor, se for viver só da literatura, ele passa fome. Então ele tem que levar a literatura em paralelo, né? Ele desenvolve a sua carreira normalmente, paralelamente vai compondo seus versos, seus contos, sua obra literária. O livro lançado recentemente é uma certa homenagem a um dos poetas que mais marcaram a vida do autor. Poesia Não Acaba Nunca é um verso de um poema que fala assim, do Ivens. Minha mãe arrumando a casa. Não acabou ainda esse livro, meu filho? É poesia, poesia não acaba nunca. Né? É uma reflexão da mãe conversando com ele. Né? As inspirações para os pequenos contos vieram durante a pandemia da Covid-19 e serviram como refúgio para o poeta. Ao todo, são 300 haikais escritos nesse período, mas somente 1/3 foi publicado nessa coletânea. A ideia é continuar a publicar esses textos. Voltei a compor nesse período, um período muito difícil, né? Um período sombrio para todos, né? Nesse período de morte e tal.
E eu voltei a compor poesia e fui compondo os haikais, compus mais de 300 haikais, aqui tem 100 reunidos, são mais 200 que estão guardados para próximas publicações. Para quem ficou curioso em ler esses contos, o autor conta um pouco do que se pode esperar dessa publicação. Pode esperar muita reflexão, tem aquilo que tem a ver com a origem do haikai lá no Japão, que é a observação da natureza, a observação do cenário. Tem muita coisa aqui da Cuiabania, né? Dá para identificar muito a vegetação, a árvore, a lixeira, a mangueira, a cidade, mas também tem uma coisa assim mais próxima do haikai do Paulo Lemins, que são dos brasileiros, do Milor Fernandes, a galhofa, um riso, uma tiradinha, uma sacada, né? São 100 haikais que vão por esse caminho. E claro, o fim dessa história não podia ser outro, senão uma das inúmeras homenagens do poeta a Cuiabá. Minha cidade natal, este deserto, coração em chamas. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Papo mandando sua sugestão de entrevista, de reportagem, dizendo o que você gostaria de assistir aqui no Papo com Ela. Eu espero você. Um beijo e até lá!